Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante e que precisa da sua atenção. É a secagem inteligente de vacas. Vamos falar sobre todos os processos aqui para dar tudo certo quando você for fazer a secagem das suas vacas. Eu estou com dois convidados incríveis aqui hoje, com o nosso médico veterinário pela FAA, pós-graduado em pecuária leiteira e MBA de gestão de cooperativas, médico de campo da nossa cooperativa, Rodrigo Santana. Seja muito bem-vindo. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. Olá, produtor. Estamos aqui mais uma vez para passar excelentes informações para vocês. É isso aí. E o nosso parceiro é o médico veterinário pelo UFMG, mestrando em nutrição e reprodução pelo Instituto Federal do Norte de Minas e é coordenador de vendas do laboratório Seva, Tobias Martins. Ei, Daniel, bom dia. Rodrigo, bom dia. Prazer em estar com vocês aqui hoje para a gente poder falar um pouco sobre esse tema tão importante que é a secagem inteligente de vacas. Muito obrigado pela sua visita. Bom, vamos começar pelo principal. O que é a secagem de vacas? Explica um pouco para a gente. Daniel, a secagem de vacas é o momento onde que nós, produtores, decidimos fazer a interrupção da produção de uma vaca leiteira. Neste momento, nós estamos preparando esse animal para uma próxima lactação. O que é o importante quando a gente se fala de secagem de vacas, Daniel? Muito produtor vê isso como um momento de custo para a propriedade. Por que de custo? Porque nesse momento aquela vaca ela passa a parar de produzir leite, ou seja, passa a não gerar renda mais para o produtor e ele vê-se ainda na obrigação de alimentá-la, vermifugá-la, medicá-la. Então muitos produtores eles ainda olham esse momento da secagem como um custo para a propriedade. E hoje, juntamente com o Rodrigo, nós vamos falar um pouco disso para tirar esse mito que se criou dentro das fazendas leiteiras e mostrar que esse momento é o momento mais importante porque é onde que se inicia realmente uma nova lactação. Sim, então para a gente começar a desmistificar isso, qual é a necessidade de se fazer essa secagem? Daniel, uma vaca, ela tem no seu parênquima mamário, na sua glândula mamária, a função de produzir leite. E ela produz leite ao longo de toda a sua lactação. Só que o que a gente tem que observar? Nós precisamos fazer a secagem desse animal para que a gente possa permitir a ele que essas células desse parênquima mamário elas possam ser, de uma maneira, grosseiramente falando, mas que elas sejam corrigidas e preparadas para uma nova lactação. Então, a secagem nada mais é do que uma interrupção onde que a gente vai parar de retirar o leite dos nossos animais e com isso a gente vai permitir aquela glândula mamária a evoluir e regenerar, para que na próxima lactação ela consiga desenvolver todo o potencial leiteiro desse animal. Entendido. Existem tipos diferentes de secagem? Perdão. Sim, existem várias maneiras da gente secar um animal, sabe, Daniel? Hoje em dia o mercado ele possibilita para a gente várias tecnologias, que vai permitir o produtor a fazer de forma mais correta essa secagem desse animal, Quais são essas tecnologias hoje que o produtor pode utilizar no momento de se realizar uma secagem? Primeiro, hoje, várias empresas, várias indústrias farmacêuticas produzem o que a gente chama da pomada vaca seca, que é o intramamário, a base normalmente de antibióticos, que vai permitir o produtor, no momento dessa secagem, aplicar essas pomadas com altas concentrações de antibiótico. E esse antibiótico ali vai proteger e eliminar possíveis infecções intramamárias que esse animal tenha no período seco. Então, a primeira ferramenta seria
os intramamários vaca seca. Um segundo tecnologia que a gente tem são os selantes internos de teto. O que são esses selantes, Daniel? Eles são substâncias inertes que logo após, normalmente eu administrar a pomada vaca seca, eu posso introduzir ele também dentro do canal do teto do animal e essa substância inerte, esse selante interno, ele vai bloquear a entrada do teto ali, não permitindo bactérias que possam adentrar naquele canal, e desenvolver um quadro de mastite. Então, essa é a segunda ferramenta que a gente tem. A terceira ferramenta vai no mesmo contexto do selante interno, só que é um selante externo. Em vez dessa barreira que a gente criou ficar internamente, ela é aplicada externamente no teto, também com o mesmo objetivo, que é bloquear a entrada dessas bactérias. E a quarta ferramenta, Daniel, e isso é uma ferramenta mais nova que a gente tem hoje produzido pelas indústrias, pela indústria veterinária, que é o facilitador de secagem. O que é esse facilitador de secagem? Conhecido mundialmente, só existe um produto, ele é uma patente criada, foi criada na França e hoje nós temos disponível também no Brasil. Ele chama Velax. É um produto que no momento da secagem, ao eu aplicar ele no animal, ele me permite reduzir a produção de leite do animal naquele momento. E aí vai trazer vários benefícios que mais para frente a gente podemos comentar e elencar ele, no nosso podcast. É isso aí. Tobias, a gente vê no dia a dia que às vezes o produtor, como que eu vou secar essa vaca está dando muito leite, o vaca seca somente vai ser eficiente para prevenir uma mastite, ou às vezes também o contrário, é uma vaca, essa vaca está dando mamite, eu posso secar ela para tentar curar. Fala um pouquinho da gente sobre esses manejos, sobre essa forma de secagem, seco ela de forma rápida, seco ela de forma gradual. Fala um pouquinho pra gente. Rodrigo, excelente pergunta, e isso a gente encontra a todo momento, os produtores fazendo esses questionamentos para a gente a campo, O primeiro ponto, você tocou aí num ponto muito importante, mas que normalmente a gente encontra nas propriedades. Muito produtor que vem tendo problemas com mamite, com a mastite em seus animais, normalmente eles tendem a falar que vão secar aquele animal para evitar aquela mastite. O que é muito importante? A gente tem que falar e deixar muito claro para o produtor aqui. De maneira alguma a gente pode, Rodrigo, secar um animal com mastite, A gente tem que realmente fazer o tratamento desse animal primeiro, eliminar aquela infecção que está tendo no parênquima mamário e depois, resolvido aquela infecção, aí sim fazer o procedimento da secagem do animal. Então, o primeiro ponto... A gente faz a cura da mamite clínica. Justamente. Então, nós vamos entrar com todas as orientações que o seu veterinário de campo te conceder, mas sempre pensando num tratamento para a vaca lactação. Então, usar um intramamário de lactação, um antibiótico mais adequado, e o tratamento suporte se o veterinário escolher. Então, fazemos o tratamento dessa mastite, saramos o animal. Aí sim podemos pensar no momento da secagem. Daniel, é importante a gente frisar, sempre estar lembrando o produtor, que são dois tipos de intramamário. O vaca lactante, que é isso que o Tobias acabou de falar, que a gente vai usar numa vaca que está apresentando mamite clínica durante a lactação. E o vaca seca, como o Tobias falou no início, é muito importante para a gente estar prevenindo e evitando essa mamite durante esse período seco. A principal diferença dos dois é a concentração, e isso vai determinar o tempo de carência de cada uma. O vaca seca tem um período geralmente em torno de 30, 50, 60 dias, então ele vai ficar agindo no animal durante esse tempo. Então a gente nunca deve usar um intramamário vaca seca numa vaca de lactação para evitar que a gente chama de resíduos de antibiótico no leite, que a gente já falou em outros podcasts, que geram uma série de transtornos. Sim. Tobias, você falou pra gente que tem uma tecnologia nova no mercado, que é o Velax. O
que é o facilitador de secagem. Fala um pouquinho desse produto para a gente. Rodrigo, o Velax, ele é uma patente, né, produzido pelo laboratório Ceva. O princípio ativo dele se chama cabergolina. Qual que é o objetivo, Rodrigo, desse produto? Esse princípio ativo, essa cabergolina, ao aplicarmos ela no animal, ele vai inibir a prolactina, que é um hormônio, né, que vai induzir a produção de leite. Então, pensando que nós estamos aplicando um produto que vai inibir um hormônio que vai sintetizar, né, que vai fazer a produção leiteira, nós estamos objetivando reduzir a produção leiteira daquele animal naquele momento que nós estamos realizando a secagem. Qual é a importância desse procedimento? Ao longo dos anos, Rodrigo, a gente notou, e aqui a Cooperativa Vale do Rio Doce vê isso, né, constantemente, que a gente está melhorando muito a genética do nosso rebanho, né? Aqui nós podemos citar a Cooperativa Vale do Rio Doce faz um trabalho na parte da genética muito louvável, que é o projeto Crescer, onde que eles, né, conversando, né, até com você, Rodrigo, você mencionou que devemos chegar aí até o final de 2021 em 15 mil novos animais melhorados geneticamente no nosso território. Então, o que a gente vê com isso? Os animais que nós temos hoje, eles são muito diferentes dos animais que nós tivemos há 20 anos atrás. Então, nós não podemos manter os mesmos manejos que nós mantivemos há 20 anos atrás, porque os nossos animais, Daniel, melhoraram muito geneticamente, melhoraram muito os manejos nutricionais. Então são animais hoje altamente produtivos, né, e muito longevos na sua persistência de lactação. E que demandam também cuidados mais específicos, né? Aí você tocou num ponto, né, que é de extrema importância, Daniel. Então nós temos hoje animais de maior potencial leiteiro, então produzem mais leite. Então o que nós fizemos? Nós sempre objetivamos pisar no acelerador, fazer os nossos animais produzir mais. Só que se a gente não cuidar do freio desses animais, né, se a gente não tiver a possibilidade de ter novas ferramentas para fazer esse animal parar a produção de leite, nós começamos a ter um outro problema, né, Rodrigo, que a gente encontra em algumas propriedades, onde que tem uma alta produção de leite, eles têm dificuldade de fazer esse animal secar. Então, o animal fica próximo já à próxima aparição, só que ele ainda está produzindo uma alta quantidade de leite. Então o produtor se vê, né, falando assim num ditado popular, uma sinuca de bico, porque ele precisa secar aquele animal, que está chegando a data da nova aparição daquele animal, só que ele ainda está com a alta produção de leite. Daí vem, Daniel, a ferramenta que é o Velax, porque ele me permite fazer o que a gente chama de secagem abrupta. O que é a secagem abrupta? Diferentemente dos nossos, né, avós e até mesmo os pais que faziam a secagem gradual, ia dando hora de curral naquele animal, fazendo com que aquele animal não comesse, não bebesse água, né, para que ele caísse a produção de leite. Hoje em dia a gente já viu, né, vários pesquisadores já mostraram que isso traz um prejuízo muito grande para o animal, então que a gente não deve mais fazer esse tipo de procedimento. Então o animal ele tem que continuar no lote de alimentação né, que ele está presente, ele tem que receber a mesma dieta. Quanto menos manejo eu fizer com esse animal, mais saudável esse animal vai estar para a próxima lactação. Então aí é a importância da gente fazer a secagem abrupta, que é no período que eu, dentro do meu controle zootécnico, eu decidi que eu vou secar o meu animal, eu vou fazer todo o meu procedimento, colocar o vaca seca, né, um antibiótico vaca seca. Se eu uso selante, né, também podemos fazer nesse momento. E aí vou aplicar, né, o Velax, que é esse facilitador de secagem, onde ele vai promover uma queda repentina da produção de leite desse animal.
Então ele vai permitir com isso que aquele animal não tenha tumefação, né, não tenha engurgitamento de ubre, que aquele animal não fique sentindo dor, né, logo após a secagem, porque você imagina, uma vaca ela está acostumada todo dia a ir na ordenha 1, 2 vezes, retirar o leite dela. E de uma hora para outra você simplesmente para de retirar esse leite, sabe, Daniel? Então o animal, e a gente sabe que vacas, muito mais, são animais de rotina. Então nós temos que ter essa ferramenta, vai viabilizar eu retirar esses efeitos colaterais dos animais. Tobias, pegando esse gancho que você deixou para a gente, lembrando que a secagem dos animais deve acontecer no máximo faltando 60 dias para a próxima lactação, ou seja, para o próximo parto. E também, Daniel, falando, isso tudo que o Tobias pontuou para a gente gera um estresse no animal. E quando esse animal estressa, ele libera um hormônio chamado cortisol, que faz a imunidade desse cair. Ou seja, além do estresse com alimentação, o estresse hídrico, esse estresse também com a liberação de cortisol vai fazer que a imunidade do animal baixe, ele fique mais propenso a novas doenças, até mesmo a mamite, devido à quantidade de leite que ainda está sendo produzido. Então, o Velax, associado com vaca seca, mais selantes, são ferramentas importantíssimas na secagem desses animais. Tobias, você deu exemplo do Velax, que é uma excelente ferramenta no mercado para a gente. Você tem conhecimento de algum caso, algum case de sucesso aqui na nossa região ou outra região que você possa contar para a gente? Sim, Rodrigo. O Velax já é uma tecnologia que está no Brasil há alguns anos, né? E a gente já tem várias fazendas utilizando e mostrando o seu verdadeiro potencial, né? O que é o importante falar dessa ferramenta? Nós conduzimos um estudo agora na fazenda Cobiça, que fica no sul de Minas, e nessa fazenda, né, que já utiliza essa ferramenta há alguns anos, a gente pôde chegar a algumas conclusões, né, ao se levantar os dados já há vários anos seguidos. O primeiro ponto importante é que com a utilização, né, do Velax, a gente conseguiu, né, reduzir os novos casos de mastite, tanto no período seco e também logo depois do parto, né? Então, num momento muito crítico, né, Rodrigo, que a gente sabe, que é o momento logo após o parto. Então, o primeiro ponto importante que a gente levantou esses dados nessa fazenda é que, utilizando essa ferramenta, o Velax permitiu, né, a ter um menor número de casos, tanto da mastite no período seco, logo depois do parto também. E o segundo ponto, que aí é uma coisa até mais recente, Rodrigo, e traz uma vantagem grande para esse produto também, é que os animais que utilizaram o Velax, eles foram animais mais produtivos na próxima lactação. Então, além de me permitir um manejo mais ideal no momento da secagem, um melhor bem-estar daquele animal e facilitar o meu manejo, o Velax trouxe a esse produtor, né, um aumento, né, da produção daquelas vacas que utilizaram o Velax quando comparado às vacas que não utilizaram. O que eles acreditam, Rodrigo, que chegou a esse resultado? Como você aplicou a cabergolina, você fez a inibição da prolactina, né, que é esse hormônio responsável pela produção de leite. Os pesquisadores acreditam que, na ausência da prolactina, ele gerou mais receptores para esse hormônio. Então, as células ficaram mais sensibilizadas e produziram mais receptores para esse hormônio. Então, na próxima lactação, como eles tinham mais receptores disponíveis dentro dessa glândula mamária, quando ela recebeu o contato da prolactina, esses animais produziram mais leite. Então, é um quarto benefício, né, que é o aumento da produção, que esse produto tão recente que a gente tem no nosso país, né, vem mostrado aos pecuaristas que têm utilizado ele na sua rotina. Então, Tobias, eu como produtor rural, igual você deu o exemplo de um carro, a analogia de um carro,
Então, se eu pisar no freio, não vai ter nenhum receio na próxima lactação. Ou seja, pelo contrário, com o aumento desses receptores, eu vou ter uma maior produção de leite. Justamente, Rodrigo. Então, o Velax ele vai agir dessas duas formas. Ele vai conseguir frear, né, a produção leiteira daquele animal naquele momento, permitindo você fazer uma secagem de forma ideal e vai preparar aquele animal de uma maneira mais adequada para que ele consiga realmente desenvolver todo o potencial genético que ele tem para a produção de leite. Então, nós vamos agir nas duas vertentes, tanto parar a produção daquele animal e como acelerar ele na próxima lactação. Cara, muito interessante, muito obrigado por essa aula sobre a secagem. Espero que você, produtor rural, tenha entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida também que tiver, pode mandar uma mensagem para a gente, pode ligar lá na Política Leiteira, que a gente vai estar sempre disposto a responder essas dúvidas, não é? Exatamente, Daniel. A gente está disponível para qualquer dúvida. Lembrando que é um assunto muito amplo, então qualquer dúvida que possa surgir, tanto de medicamentos como de manejo, a gente está à disposição. Exatamente. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Tobias. Se você quiser, agora é o momento do jabá. Quiser falar um pouco do Velax e também do Amoclox S pra gente, fica à vontade. Daniel, obrigado pela oportunidade de poder estar falando com vocês hoje e a todos os cooperados, né, da Cooperativa Vale do Rio Doce. Rodrigo, obrigado, né, por ter me feito esse convite para a gente conversar um pouquinho hoje sobre secagem de vacas. E assim, para a gente finalizar, uma dica, produtor, que eu tenho para vocês é que olhem para a secagem dos seus animais de uma forma que é um investimento para a próxima lactação do seu animal e não um momento de custo. Isso vai te trazer muitos retornos financeiros, sabe, Daniel? Essa é uma mensagem que a gente gostaria que ficasse na cabeça de todos os nossos, né, produtores, cooperados. E falando, né, essa nova tecnologia que é o facilitador de secagem, o Velax, você encontra aqui no armazém da Cooperativa Vale do Rio Doce, assim como os antibióticos vacas secas, né, de várias marcas, de vários laboratórios, né, da nossa empresa hoje, o que a gente indica e confia é o Amoclox, então você encontra aqui também, né, e eu sou Tobias, agradeço, estou sempre aqui também na região, estou à disposição de vocês quando tiverem, né, alguma dúvida, algum outro bate-papo a ser realizado. Muito obrigado, você falou do armazém da cooperativa. O telefone, o endereço, o Armazap, tá tudo aqui embaixo na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, sempre. Em todos os episódios, se você procurar aqui embaixo, você acha. Então é isso, muito obrigado. Eu sou o Daniel Zalkman e até terça-feira que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.